Olá, você está usando a máscara nesse tempo de pandemia? Essa aqui não é indicada. Pois é, o uso da máscara nesses dias de pandemia é algo extremamente relevante para nós. Devemos usá-la para nos proteger e proteger também aqueles que estão ao nosso redor. Isso faz parte do que a gente chama hoje de consciência social. E no nosso devocional em família, nós vamos falar sobre o uso da máscara. Quando o uso da máscara ele é nocivo. Como usar a máscara de forma indevida pode fazer muito mal à sua saúde espiritual. Então, fique com a gente no nosso devocional em família. Um aspecto interessante, né, no uso da máscara, que eu acredito que você já deve ter refletido a respeito disso, é que a gente é facilmente enganado por conta do uso da máscara, porque ela esconde as feições da pessoa. Você não sabe se o sujeito está rindo, se o sujeito está chorando, se o sujeito está bravo, não é verdade? A máscara acaba não permitindo, não revelando as expressões do rosto que ajudam tanto a gente a entender a mensagem, né, que a pessoa está passando quando ela está falando com a gente ou quando a gente está dialogando. Então, o uso da máscara, ele, apesar de ser positivo em vários aspectos, né, em alguns aspectos, ele acaba trazendo essa dificuldade para a gente, né, pelo fato de ocultar as expressões reais da pessoa. E a Bíblia fala a respeito de um aspecto muito interessante nesse mesmo sentido, de ocultar aquilo que está realmente por trás daquilo que a gente está se expressando. Mas não fala do rosto, mas sim do coração. Quando a gente de fato revela não aquilo que está dentro do nosso coração, mas aquilo que a gente está expondo, talvez por meio de um filtro, né? O profeta Jeremias falou a respeito disso, em Jeremias 17, versículo 9, ele disse que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso é muito interessante, porque a gente às vezes não sabe de fato o que está lá dentro do coração. E é muito comum a gente esconder as reais motivações do nosso coração, não é verdade? Por vezes a gente já se pegou, seguramente, em situações em que o seu coração estava inclinado para uma direção e que você foi ver mais à frente, no andar da história, que aquele caminho não era bom. Aquele caminho provavelmente seria um caminho de problema para você. Então, o profeta Jeremias aqui, inspirado por Deus, falando ao povo de Judá, aquele povo que estava naquele momento ali, né, de situação bem delicada com os babilônios, né, vindo para dominar aquela região, eles então, Jeremias então fala a respeito disso, como que o coração é enganoso. Na verdade, Jeremias usa palavras fortes, né? Ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a gente precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo a respeito disso, né? Outro dia nós tivemos um devocional muito joia com o pastor Matan e ele estava falando exatamente sobre um texto que fala do coração, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Por quê? Porque às vezes, quando externamos as nossas palavras, nós colocamos uma série de filtros, não é? Para não transparecer alguma coisa ou aquilo que de fato estamos pensando. Mas no coração, muitas vezes no meditar do nosso coração, a gente não usa filtro nenhum. E o nosso meditar, às vezes, ele não é nada agradável ao Senhor. Então, o que devemos fazer? O próprio profeta Jeremias responde para a gente, lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40, o profeta Jeremias diz assim:
examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha que legal. Examinar e submeter à prova os nossos caminhos ou os caminhos que o nosso coração está nos direcionando a seguir, a trilhar, é fundamental. Examinar e pôr à prova nos ajuda por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso, como o próprio texto bíblico diz. Por vezes a gente faz determinadas coisas ou anda por determinados caminhos justificando nossas atitudes, quando na verdade o que está no fundo do nosso coração são outras motivações e outros sentimentos. Eu não estou dizendo que eu e você agimos de forma falsa. Às vezes sim, mas de forma enganosa. Há uma grande diferença entre estarmos sendo enganados pelo nosso próprio coração e estarmos agindo com falsidade. Por isso, Jeremias ele é muito preciso no que está dizendo aqui em Lamentações. Examine o seu coração, veja se há algo de falso, de enganoso, mas ponha à prova. Porque quando nós pomos à prova, de fato, nós vamos ter a certeza de que estamos agindo de uma forma transparente e não com algum engano que a gente acaba não conseguindo enxergar numa primeira análise do nosso coração. Isso é muito, muito importante. Eu costumo usar uma ilustração na igreja, que é daquele camarada que vai atravessar entre um prédio e outro numa rodinha só, né? Naquele monociclozinho, aquela barrinha, né? E aí então ele passa a primeira vez e todo mundo que está vendo aquilo aplaude ele conseguiu passar e tal, e ele pergunta: quem acredita que eu de fato consigo voltar? E todo mundo diz: eu acredito, e ele volta então andando na corda bamba entre um prédio e outro, segurando a barra naquele monociclo. Então ele chega na outra ponta onde está aquele pessoal todo ovacionando ele, né, alegre, porque ele conseguiu feito pela segunda vez. Parece realmente ter muita destreza, muito domínio naquilo que ele está fazendo. Então ele pergunta pela segunda vez: quem acredita que eu vou novamente por essa corda? E todo mundo então, de uma só voz, até aqueles que não tinham falado na primeira vez, todo mundo disse: você consegue, vai, você é capaz. Então ele disse: se você acredita, então sobe nas minhas costas. Muito bem, ele botou à prova exatamente aquilo que o pessoal estava falando. Todo mundo acreditava, mas ninguém tinha coragem de ir com ele, não é? Por quê? Por medo de cair ali daquela altura do prédio. Então, o que Jeremias diz pra gente de forma muito sábia é: examine e ponha à prova, né? Eu só pude de fato, e falando de forma bem pessoal, eu só pude de fato entender algumas coisas que tinham muito valor na minha vida depois que Deus de fato mexeu nelas. Quando Deus mexeu nessas coisas, graças a Deus que Ele mexeu, graças a Ele que Ele mexeu, eu pude ver o quanto meu coração era enganoso em relação àquilo que eu falava para mim mesmo que era o valor daquelas coisas. Quando Deus as tirou, eu vi que de fato o valor que elas tinham para mim era bem diferente. Era como se eu estivesse dizendo para Deus: pode ir na cordinha bamba, Senhor. Mas quando Deus falou comigo assim: olha, é a sua vez de subir nas minhas costas, aquilo realmente fez muita diferença para mim. Eu espero que você também haja como o conselho de Jeremias em Lamentações 3:40, que você examine e submeta à prova os caminhos que o seu coração tem direcionado você. Veja, de fato, se há algo que precisa ser alterado, precisa ser mudado. É muito sincera também a oração de Davi, quando ele fala ao Senhor para que ele sonde o seu coração, vê se há nele algum caminho mau. Por quê? Porque às vezes nós mesmos não conseguimos enxergar no nosso coração aquilo que está oculto, aquilo que de fato é o que precisa ser tratado nele. Então, como diz Salomão no Provérbio 23, versículo 19, ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo caminho bom. Nós sabemos que o caminho bom é o Senhor Jesus. Então, na sua jornada, na sua trajetória de vida, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que você aprenda com muita sabedoria a examinar o seu coração, a colocar à prova todos os seus caminhos e que você, de fato, guie o seu caminho, como diz em Provérbios 23, pelo bom caminho, pelo caminho bom,
que é Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua quarta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Amém.